Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós vamos discutir a parte final do capítulo 23 da apostila que eu tenho editado aí ao longo do tempo referente às disciplinas de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me escrever no endereço de e-mail que está aí na sua tela. Bom, no vídeo anterior, nós havíamos discutido um tópico de extrema importância na análise de tensões que se refere à determinação das tensões principais, dos planos principais, das tensões máximas de cisalhamento e também dos planos de atuação das tensões máximas de cisalhamento. Na última aula nós mostramos para vocês que os planos principais são dados, por essa expressão relacionado à tangente de 2θ, 2 tau xy, sigma x menos sigma y. Lembrando que existem no intervalo de 0 a 2π dois ângulos defasados de 180 que resultam no mesmo valor de tangente. Dessa forma, essa formulinha aqui resulta para a gente dois ângulos θ defasados de 90 graus, que são justamente os planos, que indicam os planos onde as tensões são as principais, ou indicam os planos principais para a gente. Com base nos ângulos principais, ou nos ângulos que indicam as direç'ões principais, nós substituímos eles, os dois ângulos dados por essa expressão, na expressão do sigma x', que nós já vimos no segundo vídeo sobre esse capítulo, e nós obtemos a expressão que permite que a gente calcule as tensões principais no plano. Então, essa medida de tensão, ou seja, as tensões principais, são de grande importância, porque é a partir delas que nós conseguimos verificar se um dado ponto material, se ele vai entrar em colapso ou não. Porque, como essa formulinha que nós mostramos aqui indica, ela não depende de θ, ela depende apenas das componentes do estado de tensão. Então isso aqui é de grande importância, porque eu posso adotar um sistema de referência que me convenha para resolver o problema, você pode adotar outro sistema de referência que te convenha para resolver o sistema, iremos certamente obter valores diferentes das componentes individuais do tensor de tensões, porém, quando calcularmos as tensões principais, nós obteremos valores únicos, ou seja, valores iguais, o que vai nos permitir avaliar de forma única, e sem dependência do sistema de referência a integridade mecânica, ok? De forma similar, nós vimos que nós conseguimos calcular ou avaliar os planos onde as tensões de cisalhamento são máximas através dessa formulinha, que também resulta dois ângulos θ defasados de 90 graus, e substituindo esses ângulos θ na expressão que permite a gente calcular o tau xy', nós conseguimos determinar os valores da tensão de cisalhamento máximo, que é dado por essa fórmula, muito tranquilo. Algo que nós discutimos também na última aula é que nos planos onde as tensões normais são as principais, as tensões de cisalhamento são nulas. Já nos planos onde as tensões de cisalhamento são máximas, as tensões normais são dadas pelas tensões médias, que é dado por essa formulinha. E isso que eu acabei de falar para vocês está indicado nessas duas figurinhas, para ajudar a gente a memorizar e guardar, entender melhor esse problema de grande importância. Da mesma forma, as tensões principais, dadas por essa equação, elas nada mais são do que a tensão média mais a tensão de cisalhamento, mais ou menos a tensão de cisalhamento máxima, para ajudar também a gente a fixar esse conceito. Da mesma forma, existe, assim como existe a defasagem de 90 graus entre os planos de tensão normal de valor extremo, ou tensões principais, e também defasagem de 90 graus entre os planos onde a tensão de cisalhamento é máxima, existe uma defasagem de 45 graus entre os planos onde a tensão é principal, a tensão normal é principal, e o plano onde a tensão de cisalhamento é máxima.
Tá? E isso a gente vê facilmente, né, pelo fato, né, desses ângulos, né, de tensão principal e de tensão de cisalhamento máxima serem menos o inverso do outro. Né? Basta dar uma olhadinha aqui, ó, né, no segundo membro dessas duas equações. Ok? Mas o tópico da aula de hoje, né, ele visa complementar isso tudo, mas chamar a atenção de vocês para um aspecto muito interessante. Né? Hoje em dia nós temos calculadoras científicas, nós temos computadores, então fazer essas contas, né, que estão apresentadas aí na tela de vocês, é algo muito simples. Né? Uma vez que a gente conheça as componentes do tensor de tensões, a gente já faz uma operação na calculadora e a gente obtém nesses ângulos de forma muito rápida. No entanto, como que vocês acham que esse mesmo problema era resolvido há 100 anos atrás, há 120 anos atrás? Vocês têm alguma ideia? Pensem aí um pouquinho. Naquela época certamente não tinha calculadora eletrônica. Será que os caras eram tão bons que eles sabiam, né, todos os valores de seno, cosseno e tangente, tudo na cabeça? Será que era isso? É isso que eu vou mostrar para vocês, né, no vídeo de hoje e indicar, né, como que eles resolviam isso aí de uma maneira extremamente criativa e que serve de inspiração para a gente hoje, né? Uma vez que hoje, assim como tudo para a gente é muito fácil em termos de tecnologia e de resolver as coisas rápido, às vezes a gente se esquece um pouquinho de sermos criativos, né, de encontrar uma solução criativa para problemas de engenharia. Tá? Então, a maneira com a qual as pessoas resolviam esse problema há um tempo atrás era através de uma representação gráfica. Né? Então, muita gente costuma dizer, né, que a linguagem gráfica é a linguagem do engenheiro. Né? Ou seja, é muito interessante, né, o engenheiro se expressar através de desenhos, de ábacos, de gráficos e, claro, né, também através das equações. Então, o que eu vou discutir na aula de hoje, né, que é a representação gráfica do estado de tensão através, né, de algo que é extremamente conhecido, que é o círculo de Mohr, que foi proposto, né, pelo alemão Otto Mohr. Ele é facilmente obtido, né, através das equações que nós já vimos no vídeo anterior. Né? Então, para a gente obter a equação que nos dá a determinação do círculo de Mohr, vamos considerar aqui, ó, as expressões de σx' e de τ xy', que nós já conhecemos inclusive do vídeo anterior, e do segundo, na verdade, anterior a ele ainda. Então, para a gente obter essa expressão, vamos só reescrever essas duas equaçõezinhas aqui, ó, de uma maneira um pouquinho mais conveniente para a gente e de uma maneira muito simples. Né, ó. Vamos tomar esse primeiro termo aqui, ó, e vamos passar ele para o primeiro membro. Ó, tá? Então, a expressão está aqui desse lado, né, é a mesma, a única diferença que eu estou passando nesse termo constante para o primeiro membro. Já a expressão do tal xy', eu também vou alterar apenas o sinalzinho dela aqui, ó, tá? Então vamos para ela aqui, ó. Então eu vou colocar um menos do lado de fora e vou escrever σx menos σy sobre 2, que no fundo eu não estou alterando a conta, né? Eu só estou reescrevendo ela de uma maneira mais conveniente para a gente aqui. Então qual que é a estratégia nossa agora? Eu vou elevar ao quadrado, certo? Os termos que estão aqui, ó, no primeiro e segundo membro da equação do σx', e também elevar ao quadrado os termos que estão no primeiro e segundo membro da expressão do tal xy', e vou somá-los. Tá? Então, quando a gente faz esse procedimento, ó, eu fico com esse primeiro termo aqui, né, ao quadrado, mais o tal xy' ao quadrado, que vai ser igual a quem do outro lado? Ó? O σx menos σy sobre 2 ao quadrado cosseno ao quadrado de 2θ. Depois aqui, ó, né, como eu vou elevar ao quadrado, esse negativo aqui desaparece, σx menos σy sobre 2 ao quadrado seno de 2θ, depois, né, ó, tal xy' ao quadrado seno de 2θ, e depois, finalmente, mais tal xy' ao quadrado cosseno de 2θ. Tranquilo até aí? Então, para a gente chegar na expressãozinha que nos interessa, basta que a gente lembre, né, daquela identidade trigonométrica que nos diz, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E essa
continha aí, ou essa identidade, permite que a gente coloque, né, esses termos aqui em evidência. Então eu elimino, né, esse cosseno ao quadrado e seno ao quadrado de 2 tetas. E aqui é a mesma coisa, coloco tal xy ao quadrado em evidências. Então, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado somados dão 1. Eu consigo tirar eles fora da jogada. Tá? Então, fazendo essa manipulaçãozinha algébrica simples, nós chegamos nessa equação aqui. Tá? Que você fala, interessante essa equação. Mas, antes de chegar na interpretação dela, eu quero que vocês se lembrem do conteúdo que vocês estudaram lá em álgebra linear. Né? Vocês se lembram da equação do círculo? Lembrem um pouquinho na cabeça de vocês. Se eu tivesse um círculo, né, com o centro na origem, ele não era escrito como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um raio ao quadrado? Não era isso? E se esse mesmo círculo, né, se ele não estivesse na origem, mas se ele tivesse transladado, né, ao longo do eixo das abscissas, né, eu não tinha a redação dessa equação como x menos essa translação ao quadrado mais y ao quadrado igual a um raio ao quadrado. Né? Então, essas expressões que eu mencionei aqui oralmente, elas se encaixam, né, de uma maneira muito interessante com a equação resultante daquela operação que nós fizemos. Né? Então, se eu disser, né, ou pelo menos se eu desejar representar essa equação aqui que a gente obteve, utilizando como eixo das abscissas sigma x' e eixo das ordenadas tal xy', eu consigo, né, traçar essa variação através, né, de um círculo que vai descrever a variação, né, das componentes de tensão à medida que a gente caminha, né, ao longo dos pontos que compõem esse círculo. Tá? Então, só para ficar uma notação um pouquinho mais compacta e mais fácil da gente lembrar das equações, eu posso reescrever essa equação aqui, que é uma equação de um círculo, desde que, né, o meu eixo das abscissas seja sigma x' e o eixo das ordenadas tal xy', considerando, né, que esse carinha aqui, ou que a translação do centro do círculo seja dada pela tensão normal média, né, e que o raio do círculo é dado pelo segundo membro dessa equação, que, se vocês se lembrarem um pouquinho da última aula, esse R, ele é o quê? Ele não é a tensão de cisalhamento máximo? Né? Não é tranquilo? Legal isso aqui, né? Então, muito bom. Essa interpretação gráfica do círculo de Mohr permite, né, ou permitiu, e inclusive hoje também, que a gente analise, né, de uma maneira gráfica a variação das componentes de tensão, né, de uma maneira extremamente interessante. Apesar de nós termos hoje, né, calculadoras, computadores, etc., o traçado do círculo de Mohr permite a gente ainda, né, entender e compreender muito legal alguns problemas de engenharia, de estruturas em particular, e também, né, hoje em dia, os engenheiros geotécnicos aplicam, né, o uso do círculo de Mohr para descrever os estados de tensões em solos com muito, né, ou seja, eles usam muito essa estratégia para isso. Então, como que a gente consegue traçar, né, o círculo de Mohr graficamente? Olha, eu traçar um círculo, né, imagina um círculo qualquer. Se eu tiver o centro e o raio, eu consigo traçar esse círculo tranquilamente, né? Ou se eu tiver dois pontos pertencentes a esse círculo, né, ou seja, diametralmente opostos, eu também consigo fazer essa operação tranquilamente, né? E além disso, uma vez traçado esse círculo, né, a gente consegue ter algumas interpretações interessantíssimas sobre ele. Ok? Então, para isso, nós vamos traçar o círculo de Mohr considerando esta orientação aqui, dos eixos. Tá? Então, o meu eixo das abscissas vai ser dado pela tensão normal, sigma x', e o eixo das ordenadas vai ser dado, né, pela tensão de cisalhamento tal xy', e eu chamo a atenção de vocês, né, que o sentido positivo da tensão de cisalhamento, ela é para baixo aqui. Tá? Você fala para mim, Edson, mas por que você adotou essa orientação dos eixos? Porque depois, quando nós formos calcular os giros, né, dos planos, onde, né, nós vamos encontrar as tensões principais e a tensão de cisalhamento máxima, nós possamos indicar, né, esses giros
através, né, da mesma convenção que nós adotamos no vídeo anterior, ou seja, giros no sentido anti-horário como sendo positivos. Tá? Então essa é a motivação para a gente resolver, né, ou pelo menos atribuir essa orientação dos eixos, tá? Para que fique tudo conforme, né, ou de forma harmoniosa, né, o traçado do círculo de Mohr com as equações que nós fizemos no vídeo anterior. Então digamos aqui, ó, por exemplo, que nós tenhamos um estado plano de tensão, né, dado por esse tensor que está ilustrado aqui, ó, né, na nossa tela, onde eu tenho as componentes de tensão normal σx, σy e tal xy. Então, a princípio, ó, como que eu poderia ilustrar, né, ou traçar esse estado de tensão nesse eixo, né, nesse par de eixos x, né, sigma x' e tal xy'? Bom, eu poderia, a princípio, tomar, né, o valor de sigma x e posicioná-lo ele aqui. Então, digamos que esse estado de tensão aqui, ó, ele seja representado pelo ponto A, tá? Só para hipoteticamente, né, uma vez que as componentes aí, elas não têm valores, tá? Então digamos que essa localização aqui, ó, do pontinho A, ela represente esse estado de tensão que eu estou mostrando aqui ao lado, né? Então a essa tensão normal aqui, ó, sigma x, no pontinho A, ela recebe, né, o valor do sigma x ilustrado aqui. E a tensão de cisalhamento, né, ó, também pertencente a esse tensor, ela vai indicar para a gente o valor da tensão de cisalhamento no eixo das abscissas. Então isso aqui, né, ó, com base no sigma x e no tal xy, eu consigo, né, ó, marcar o pontinho A no círculo de Mohr. Ok? Aí você fala, peraí, então quer dizer que se eu girar no sentido anti-horário, né, ó, isso aqui vai me dar um giro positivo, tá? Então se eu girar aqui, ó, 180 graus, eu vou obter um pontinho também, tá? No qual a tensão normal atuante aqui, ó, ela vai ser o sigma y, tá? Você fala, mas por que eu tenho que girar aqui, ó, 180 graus? Porque as equações que deram origem à equação do círculo, elas são todas escritas em termos de 2θ, né? Então eu tenho lá seno de 2θ, cosseno de 2θ. Então, os ângulos, né, que levam em conta, ou que são levados em conta aqui, ó, no traçado do círculo de Mohr, eles são todos ângulos 2θ. Tá? Então, essa é uma estratégia, né, ou seja, se eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, eu sei que eles estão diametralmente opostos, consigo traçar, né, o círculo de Mohr. Por outro lado, eu poderia fazer o quê? Bom, eu consigo calcular a tensão média. Se eu tiver o ponto A, posso medir, né, isso aqui por meio de um desenho mesmo. Isso aqui eu tenho o raio, com base nisso eu traço, né, o círculo de Mohr. É uma outra possibilidade. Tá? E além disso, né, você fala, Edson, e você? Como que você costuma traçar o círculo de Mohr? Olha, eu gosto sempre de traçar o círculo de Mohr conhecendo o centro e o raio. Tá? Então o centro vai ser sempre dado pela tensão média, e o raio vai ser dado por aquela raiz, né, do sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, raio ao quadrado, né, mais tal xy ao quadrado, isso tudo raiz. Tá certo? Tranquilo? Joia. Então, quais são algumas interpretações interessantes que nós temos desse círculo aqui? Ó, o que vocês me dizem sobre os pontos D? Perdão? O que vocês me dizem sobre os pontos D e ponto E, que estão ilustrados aqui, ó, no círculo de Mohr? Bom, esses pontos, ó, eles indicam para a gente o quê? Bom, pontos onde eu tenho apenas um valor de tensão normal, ok? E além disso, a tensão de cisalhamento indicada por esses pontos aqui, ela é nula, ok? Então, vocês se lembram lá? Em quais planos a tensão normal ela tinha um dado valor e a tensão de cisalhamento era nula? Exatamente, né? Nos planos onde as tensões normais apresentavam valores extremos, ou máximo ou mínimo, ok? Então aqui a gente observa, né? No ponto D não existe nenhum valor de tensão que seja superior ao ponto D, né? Da mesma forma, no pontinho E
não existe nenhum valor de tensão que seja menor do que a tensão normal atuante no ponto E. Tá? Então esses pontos eles caracterizam para a gente as tensões principais. Joia? Além disso, qual é a defasagem de ângulo entre eles? No círculo, a defasagem, né, se eu percorrer esse arco aqui no sentido anti-horário, não é 180 graus? Como o ângulo, né, nesse círculo ele é 2θ, a defasagem de ângulos deles é o próprio 90 graus, né, ou seja, 180 sobre 2. Joia? Legal isso aí, né? E além disso, né, o que eu posso dizer sobre a tensão de cisalhamento máximo? Bom, daí vocês me dizem, olha, nos vídeos anteriores você disse que nos planos onde a tensão de cisalhamento máxima atua, a tensão normal é dada pela tensão média. Legal, então vamos olhar aqui os pontinhos F e o pontinho G. Tá? O que eles indicam para a gente? Existem valores de tensão de cisalhamento que são menores do que F e que são maiores do que G? Não são. Né? E além disso, nos pontos F e G, qual que é o valor da tensão normal atuante? Não é igual à tensão média? Tá? Então os pontinhos aqui, F e G, eles indicam para a gente, né, os valores, né, de tensão de cisalhamento máximo. Certo? Além disso, qual que é a defasagem de ângulo que existe entre as direções, né, onde atuam as tensões principais e as direções onde atuam as tensões de cisalhamento máximo? Se a gente olhar aqui, através do círculo de Mohr, né, eu verifico que o arco, né, o ângulo aqui, entre a retinha que vai do centro do círculo até D até o ponto F, ela é 90 graus. Né? Como eu sei que a defasagem de ângulo no círculo de Mohr ela é 2θ, na real, né, o θ nosso aqui ela é 45 graus, que coincide com aquela descrição que nós tínhamos. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Então isso aqui é muito legal, porque uma vez que a gente conhece, né, quais são os componentes do tensor de tensões, a gente pode resolver isso aí graficamente. Tá? Então, embora as operações, né, hoje de tirar raiz, operar trigonometricamente seja fácil para a gente, há muito tempo atrás era difícil fazer isso aí. Né? Então o que era mais tranquilo fazer? Deixa eu tirar a tensão média para eu determinar qual é a localização do centro, né, do círculo, e depois, com base nas componentes aí de tensão, eu consigo calcular um pontinho que pertença a esse círculo. Com isso eu tiro, né, o raio graficamente, traço o círculo e consigo fazer a análise, né, do pontinho que eu estou em relação aos eixos principais, por exemplo, além, né, de conseguir tirar o valor deles graficamente. Tranquilo, pessoal? Até aí? Tá legal? Então eu confesso para vocês que eu sou muito fã do círculo de Mohr, nem tanto para desenhar, mas com base na ideia que está por trás, porque isso inspira a gente a ter soluções criativas, né, para os problemas de engenharia. Então vamos resolver um exemplo simples, né, só para ilustrar a vocês como que a gente consegue traçar esse círculo de uma maneira rápida e tranquila. Tá? Então vamos traçar o círculo de Mohr referente ao seguinte estado de tensão, que é este aí, que é um estado plano de tensão, onde nós temos uma tensão σx menos 20, uma tensão de cisalhamento 60 e uma tensão σy 90. Aí você fala, Edson, mas por que você escolheu este estado de tensão? Simples, porque é o mesmo estado de tensão que nós analisamos no vídeo anterior. Então, só para vocês verem, né, que existe uma compatibilização dos resultados, né? Eles são totalmente compatíveis e você pode escolher a metodologia de análise gráfica ou então por meio das equações. Okay? Então, como que nós fazemos para traçar, né, o círculo de Mohr? Então eu fiz aqui algumas continhas para depois, a gente pode escolher qualquer uma dos valores que nós temos aqui ou pares de valores para traçar o círculo de Mohr. Então nós podemos, por exemplo, calcular o centro do círculo de Mohr e o raio, é uma das saídas para se traçar o círculo de Mohr. Nessa situação, o que nós temos que fazer? Que calcular a tensão normal média, que na verdade, né, a tensão normal média me dá o centro do círculo, posicionado, né, no eixo
das abscissas, e o raio é dado, né, pela tensão de cisalhamento máxima, né, ou pelo valor dentro da raiz, que é, né, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais a tensão de cisalhamento ao quadrado, né, esse cara todo aí dentro da raiz. Tá certo? Então, se eu conheço o centro e o raio, joia, eu consigo traçar um círculo, né? Por outro lado, o que eu posso fazer também? Olha, eu consigo calcular facilmente também, ó, os valores das tensões principais, né? O que eu sei? Olha, imagine o círculo de Mohr. Se eu pegar o centro do círculo mais um raio, eu tenho o valor da tensão principal, sigma 1. Se eu pegar o valor do centro menos um raio, eu tenho o valor da tensão principal, sigma 2. Certo? Então é isso que nós fizemos aqui, ó. Então a gente calcula a tensão principal, sigma 1, dessa maneira, ou seja, coordenadas do centro mais um raio. A tensão sigma 2, coordenadas do centro menos um raio. Certo? E aqui só para constar, né, mas ó, a tensão de cisalhamento máxima é o próprio raio, como a gente já viu anteriormente. Então a gente poderia traçar usando os dois primeiros valores, ou esses dois outros valores aqui, a gente chegaria, né, no mesmo traçado ou no mesmo desenho do círculo de Mohr. Então, na tela de vocês, né, está indicado aí o valor, ou pelo menos os valores que nós obtivemos anteriormente, e também, né, o traçado do círculo, para vocês verem que é muito legal, né? Então, o centro do círculo está posicionado aqui, ó, no eixo das abscissas no 35 positivo, que me indica a tensão normal, né, a tensão normal média. O raio, ele é dado pela tensão de cisalhamento máxima, ou seja, ele é o 81.394. As tensões principais sigma 1 e sigma 2 são esses dois valores aqui, ó, de 116.394 e menos 46.394, respectivamente. Certo? Daí você fala, legal, traçado, beleza. Mas agora, como que a gente faz aí para encontrar as defasagens de ângulos, né, entre os planos onde, né, as tensões principais, as tensões de cisalhamento máximo atuam? Tá? Então, como esse desenho aqui ele foi feito no software de desenho, né, basta que a gente peça, né, para o software fazer a cota para a gente. Né? Caso você queira fazer isso aí na mão, você pode usar um transferidor, que você vai obter o mesmo resultado. Tá? Então, para isso, ó, se nós pegarmos aqui, ó, nós temos o pontinho, né, ilustrativo do estado de tensão, certo? Esse carinha aqui, ó, ele retorna para a gente a tensão normal de menos 20, certo? E uma tensão de cisalhamento 60. Então, esse é o estado de tensão. Né? Ou seja, os dois valores do tensor de tensões, e a partir deles, né, ou seja, a partir do eixo X, eu posso medir, né, as defasagens de ângulo entre o eixo X e o eixo, né, ou a direção onde a tensão principal sigma 1 atua, e depois a defasagem de ângulo que existe entre o eixo X e o eixo onde a tensão principal sigma 2 atua. Fazendo isso aqui, ó, eu vou perceber o quê? Que a defasagem que existe, né, entre, né, essa retinha aqui, ó, que vai do centro até o ponto representativo do estado de tensão, até, né, o plano onde a tensão principal sigma 1 atua, ela é de 132.511 graus. Tá? Aí você fala, puxa, mas é isso mesmo? Sim. Tá? Lembre-se que esse arco aqui, ó, ele não me dá o θ, ele me dá o 2θ, pelo fato, né, da equação do círculo de Mohr levar em conta as identidades trigonométricas com duas vezes o θ. Tá? Então, se eu dividir esse 132.511 por 2, né, para que eu obtenha o ângulo θ, vocês vão chegar num resultado aí de 66.255, que é a mesma defasagem de ângulo que nós obtivemos no vídeo anterior. Ok? E ela é positiva, por quê? Porque eu percorro esse cara aqui, ó, no sentido anti-horário. Né? Então, ou seja, giros anti-horários no círculo de Mohr conduzem a valores positivos de ângulo. Você fala, legal. E qual é a defasagem de ângulo que existe entre o ponto representativo do estado de tensão, ou entre o eixo X, e a direção que permite
eu calcular a direção de atuação da tensão principal σ2. Bom, a gente pode usar o transferidor ou pedir o software para fazer a conta, né? Nós vamos obter que essa defasagem de ângulo ela é igual a 47.489, que nos dá o valor de 2θ, né? Dividindo ele por 2, isso aí vai dar 23.744, que, né, como esse giro ele é horário, então isso aí indica para a gente, né, que vai receber que esse valor de ângulo ele é negativo, tá? Ou seja, ele coincide, né, ele concorda com os resultados que nós obtivemos, né, no vídeo anterior usando as equações, certo? Legal isso aí? Muito bacana. Então, ó, vamos agora para o último tópico do capítulo 23 de tensões, que se refere à determinação da tensão de cisalhamento máxima absoluta, tá? E para apresentar esse conteúdo, nós vamos fazer uso do círculo de Mohr, para que a nossa interpretação gráfica, né, ela fique mais fácil, né? Ou seja, a gente consegue enxergar de forma mais fácil esse problema através do círculo de Mohr. Então, para a gente entender aqui, ó, a tensão de cisalhamento máxima absoluta, digamos que nós estejamos em um problema tridimensional, tá? Ou seja, um problema definido pelos eixos x, y, z e, consequentemente, x', y' e z', e que o estado de tensão ele seja dado por todas as componentes do tensor, tá? Então, ou seja, eu vou ter σx, σy, σz, vou ter tal xy, tal xz e tal yz. Ou seja, eu tenho todas as componentes atuando. E eu consigo, mesmo no problema tridimensional, como a gente já comentou superficialmente, né, nos vídeos anteriores, a gente consegue determinar as direções principais, né, e nas direções principais a gente consegue determinar a atuação, claro, né, das tensões principais. E assim como no caso 2D, no caso 3D, nós também temos, né, aquela particularidade de que nos planos onde as tensões principais atuam, as tensões de cisalhamento elas são nulas, tá? Ou são zero, tá certo? Então, digamos, por exemplo, aqui, ó, que nós tenhamos um problema tridimensional onde a tensão principal, σ1, ela atue ao longo do eixo x', eu estou chamando essa tensão principal de sigma máximo, tá? Depois, neste mesmo problema, eu vou ter uma tensão principal que eu estou chamando de tensão principal intermediária, ou poderia chamar também de σ2, e que ela atua ao longo, né, da direção y'. E finalmente, né, ó, fazendo apenas uma visualização em planos diferentes, eu terei uma tensão que eu vou chamar aqui, ó, de sigma mínimo, que essa tensão ela atuará, certo, ao longo da direção z', por simplicidade. Ok? Então, se no caso plano, né, nós já organizamos as tensões principais σ1 e σ2 de tal forma, né, que o valor da tensão σ1 seja maior que o valor da tensão σ2, no caso tridimensional, né, eu faço essa mesma organização, tá? Ou seja, eu vou ter um σ1 que é maior do que o σ2 e o σ2 maior do que o σ3. Então ela é uma mera ordenação, né, das tensões principais que nós estamos obtendo. Ok? Aí você fala, mas o que esse caso tridimensional tem a ver com o caso plano? Olha, tem tudo a ver, ok? O caso plano ele não é uma particularização do caso 3D? Sim. Então eu poderia pensar, por exemplo, que no caso plano eu teria a tensão normal atuante ao longo da direção z' como sendo zero, tá? Então isso aí conduz, né, a gente a mesma análise, né? Ou seja, não vai perder em nada que a gente está discutindo aqui, tá? E só aproveitando, né, esse gancho de que a análise plana ela é uma particularização do caso tridimensional, pensa da seguinte forma comigo, olha, como que nós definimos o estado plano de tensão? Bom, nós definimos da seguinte maneira, o estado plano de tensão ele conduz, né, ou ele permite que as componentes não nulas do tensor de tensão estejam contidos em um único plano, né? Dessa maneira, todas as tensões atuantes de forma perpendicular
ao plano de análise, elas são nulas. Não é isso? Com base nos exemplos que nós resolvemos, né, as componentes de tensão nossa não eram apenas σx, σy e tal xy, ou seja, todas as componentes de tensão atuantes em um único plano. Nesse caso, particularizamos, né, o plano para o plano xy. Sim. Então você me fala, olha, peraí, Edson, você já disse nos vídeos anteriores que nas direções onde as tensões de cisalhamento são zero, as tensões normais são principais, ou seja, máxima ou mínima. Exatamente. Então quer dizer que no problema de estado plano de tensão, se as tensões tal xz e tal yz são nulas, isso quer dizer que a tensão normal σz atuando, ela é principal também? Sim. Ok? Então, assim, embora eu não tenha mencionado isso aí anteriormente, porque não era o meu foco, né? Eu queria que vocês entendessem as tensões principais no plano primeiro, para depois a gente discutir isso aqui, né? Nós sempre dizemos, né, que no problema de estado plano de tensão, a tensão normal atuante de forma perpendicular ao plano, ela é principal, mesmo ela sendo nula. Tá? Então, ó, no exemplo anterior, nós não obtivemos as tensões principais no plano com valores igual a 116,394 e menos 46,394. Foi isso, não foi? Então, ó, no plano são esses dois valores, né? Porque no plano eu tenho apenas duas tensões normais atuando. Então eu vou ter σ1 igual a 116,394 e σ2 igual a menos 46,394. Agora, se eu quisesse, a partir desses resultados de tensões principais, considerar também a tensão principal, o σz atuando, vocês concordam que o σz ele é zero, né? Pela própria definição do problema, que é um problema de estado plano de tensão. Mas que como zero ele é maior do que menos 46,394, quando eu fosse fazer a ordenação das tensões com σ1 maior que σ2, σ2 maior do que o σ3, essa ordenação ficaria tensão σ1, 116,394. Tensão σ2, 0, que seria a σz, e a tensão σ3 igual a menos 46,394. Tá certo? Então isso aqui é interessante, né, discutir neste ponto, porque vocês já têm a maturidade suficiente no conteúdo para entender, né, quais são as tensões principais no plano, né, e que as tensões principais no plano conduzem às tensões de cisalhamento zero. E com isso, né, a gente já consegue inferir, né, que na direção de Z, ou na direção perpendicular ao plano de tensão, as tensões de cisalhamento são nulas, consequentemente a tensão normal atuante lá, ela é uma tensão principal também. Tá? Então o que nós temos que analisar aqui nessa situação é que nós poderíamos ter um interesse em traçar os desenhos, né, ou as representações gráficas do círculo de Mohr para as direções xy, da mesma forma como nós fizemos no exemplo anterior, para a direção xz e para a direção yz. Tá? Nós poderíamos ter este interesse. Por exemplo, ó, vamos considerar que, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse traçar um círculo de Mohr ilustrando as direções, né, as tensões principais, no plano xy. Ah, legal. Se eu quisesse traçar um círculo de Mohr nessa situação, basta que eu considere, né, como tensão maior σ máximo e a tensão intermediária como sendo a minha tensão menor. Então, eu tenho os dois extremos do círculo de Mohr, traço o círculo. De forma similar, eu poderia considerar as tensões principais atuantes no plano xz, né, dadas pelo σ máximo e pelo σ mínimo, para traçar um outro círculo de Mohr, né? Porque as tensões principais, elas, como a gente viu no exemplo anterior, elas resultam para mim os dois pontos extremos, né, do círculo de Mohr. Ok? E, similarmente, eu poderia traçar um terceiro círculo de Mohr, dado pela tensão mínima e pela tensão intermediária. Tá? Tudo isso que eu falei, eles podem resultar aqui, ó, tá, nesse círculo de Mohr mostrado na tela de vocês. Então eu teria, né, ó, um círculo de Mohr dado pela tensão máxima e pela tensão intermediária. Então se eu tenho esse pontinho intermediário,
e tenho o ponto da tensão máxima, tenho dois pontos que permitem eu traçar o círculo de Mohr. Tá? No plano dado pela tensão sigma máxima e pela tensão intermediária, qual é a máxima tensão de cisalhamento atuante? Você fala, beleza, a tensão de cisalhamento máxima atuante no plano, ela é dada pelo raio do círculo de Mohr. Exatamente, isso mesmo. Então, naquele plano ali, formado pelo x' e pelo y', a tensão de cisalhamento máxima é dada pelo raio do círculo de Mohr, construído a partir das tensões principais naquele plano, né? Ou seja, pelo sigma máximo e pelo sigma intermediário. Ou seja, é esse carinha aqui, ok? Daí você fala, beleza, então eu poderia traçar também um círculo de Mohr dado pela tensão intermediária e pela tensão mínima, né? Ou seja, no plano y', z'? Sim, não é isso? Se eu tenho, para um dado plano, se eu tenho os valores das tensões principais, eu consigo traçar diretamente o círculo de Mohr dele. E aí você fala, mas espera aí, para esse plano aí, y', z', a tensão de cisalhamento, ela permanece sendo o raio do círculo de Mohr, ok? Mas quando a gente compara esse raio aqui, com este outro, vocês concordam comigo que no plano y', z', a tensão de cisalhamento máxima é maior do que a tensão de cisalhamento máxima dado pelo plano x' e y'? Sim? Aí você fala, legal. Mas e se eu traçar o terceiro círculo de Mohr? Certo? O terceiro círculo de Mohr dado pela tensão σ1 e pela tensão σ3, ou seja, pela máxima tensão principal e pela mínima tensão principal. Daí nós teremos esse círculo de Mohr grandão aqui. Tá? E, de forma similar, né, o raio desse círculo de Mohr vai permitir eu calcular a tensão de cisalhamento máxima. E nesse caso, né, como essa tensão de cisalhamento aqui, ela resulta do círculo de Mohr de maior a raio, nós damos o nome para essa tensão de cisalhamento máxima, nós a chamamos de tensão de cisalhamento máxima absoluta, porque ela é o maior valor de tensão de cisalhamento que pode atuar naquele ponto material, independente da descrição, né, ou independente do sistema de coordenadas que você utilizar para descrever o problema. Tá? Então, através dessa descrição gráfica, né, do círculo de Mohr, a gente consegue enxergar isso aqui de forma muito mais clara do que simplesmente atribuir, né, uma equação simples para resolver ou para determinar essa tensão de cisalhamento máxima absoluta. Né? Então, em termos de equação, né, como a gente já viu pelo círculo de Mohr, que a tensão de cisalhamento máxima absoluta ela é dada pelo círculo de Mohr construído a partir da máxima tensão principal e da mínima tensão principal, então nós dizemos, né, que através da equação a tensão de cisalhamento máxima absoluta ela é σ1 menos σ3 sobre 2, né, ou seja, o raio do círculo de Mohr. Ok? Tranquilo até aqui? Então, nem sempre num problema plano de tensão, a tensão de cisalhamento máxima no plano, ela é a tensão de cisalhamento máxima absoluta do problema. Tá? Existem casos onde isso não acontece. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para isso aqui. Tá certo? Então, vamos resolver um exemplo, tá? Só para ilustrar para vocês esse caso aqui. Né? E aí a gente pode discutir um pouquinho melhor. Em que situações, né, a tensão de cisalhamento máxima absoluta ela não atua no plano da tensão, né? Ou seja, em quais situações a tensão de cisalhamento máxima absoluta ela é diferente da tensão de cisalhamento máxima no plano. Tá? Então esse círculo de Mohr, que está ilustrado aqui na esquerda, foi o círculo de Mohr que nós obtivemos na resolução do exemplo desse vídeo. Tá? Então nós tínhamos um problema plano, onde eu tinha uma tensão principal de 116,394 e uma tensão maior, né, e uma tensão principal menor de menos 46,394. Então, quando eu estou analisando exclusivamente as tensões principais no plano, então eu tenho apenas duas tensões principais, né? Por isso que nós chamamos
de sigma 1 e também depois de sigma 2, tá? Porque eu só tenho duas tensões principais. Agora, a partir da análise de tensões principais no plano, eu posso estender um pouquinho esse raciocínio para considerar também a terceira tensão principal, que, como o problema é de estado plano de tensão, ele é uma tensão principal que ela é nula e a direção de atuação dela é perpendicular ao plano de tensão, né, ou do nosso plano de análise. Ok? Então, nessa situação, ó, como que nós poderíamos, né, reordenar as tensões principais que nós obtivemos? Bom, se eu sei que a tensão principal perpendicular ao plano ela é zero, tá? Então, 0 é maior do que menos 46,394. Ok? Então, nessa reorganização, nessa reordenação das tensões principais, a tensão sigma 1, ou seja, a maior tensão principal, ela permanece sendo 116,394. A tensão sigma 2, ela passa a ser 0, que é a tensão principal atuante na direção perpendicular ao plano da tensão. E a tensão menor, a tensão sigma 3, ela vai ser a menos 46,394. Tá? De tal forma que sigma 1 maior do que sigma 2 maior do que o sigma 3. Joia? Então vamos aqui, ó, traçar, né, os círculos de Mohr envolvendo, né, essas três situações, nesses três planos, xy, xz e yz, para a gente verificar, né, ó, quais são os valores de tensão de cisalhamento máximo e tensão de cisalhamento máxima absoluta, para ver se nesse caso eles coincidem ou não. Tá? Então, como nós vimos, ó, se eu pegar o plano xy, ele me conduz a esse círculo de Mohr grandão, né, que envolve a tensão sigma 3 de menos 46,394 e a tensão sigma 1 de 116,394. Né? Então, tranquilo, já vimos que a tensão de cisalhamento máxima no plano ela é 81,394, já que ele é o raio desse círculo de Mohr. Mas eu poderia traçar também círculos de Mohr envolvendo, né, as tensões principais sigma 2, que é 0, envolvendo o eixo Z, e também o 116,394, que dá origem a esse círculo de Mohr laranja aqui, ó, tá? E que claramente a gente verifica que a tensão de cisalhamento máxima neste plano aqui, ó, ela é menor do que o 81,394. De forma semelhante, né, ó, eu posso traçar um outro círculo de Mohr envolvendo a tensão principal sigma 3, que é menos 46,394, e a origem 0, né, que me representa para a gente o ponto onde a tensão normal ao longo da direção Z atua. Ok? Também, né, ó, as tensões principais nesse plano conduzem, né, à criação aqui, ó, do círculo de Mohr de cor azul, onde claramente a gente percebe, né, ó, que o raio desse círculo de Mohr, que nada mais é do que a tensão de cisalhamento máxima naquele plano, ou seja, no plano de atuação das tensões sigma 2 e sigma 3, ele é menor, né, do que o círculo de Mohr dos outros planos. Ok? Então, nesta situação particular, neste exemplo que nós analisamos, a tensão de cisalhamento máxima no plano, ou seja, o 81,394, ele foi também a tensão foi igual, né, à tensão de cisalhamento máxima absoluta. Certo? Legal? Aí você me pergunta, Edson, mas em que situações, num problema de estado plano de tensão, a tensão de cisalhamento máxima no plano, ela vai ser diferente da tensão de cisalhamento máxima absoluta? Aí, a resposta é simples, né? Ó. Se as duas tensões principais no plano, se elas forem ambas positivas ou ambas negativas, aí a tensão de cisalhamento máxima absoluta, ela não vai estar contida no plano da tensão. Tá? Então, para você enxergar isso é simples, né? Ó, basta fazer uma separação, né? Ó, digamos que esse círculo aqui, né, ó, envolvendo as tensões principais no plano sigma 1 e sigma 2, elas fossem transladadas, né, ó, ao longo do eixo X positivo. Nessa situação, né, a ordenação das tensões conduziria a uma tensão sigma 1, a uma tensão sigma 2, que nessa translação aqui seria positiva, e a tensão sigma 3 ela seria zero, né? Então, quando nós traçássemos, né, o círculo de Mohr envolvendo a tensão sigma 3 e a tensão sigma 1,
né, a gente verificaria, né, que no plano onde a tensão σ1 e a tensão nula, ou a direção Z atua, vão conduzir, né, ao plano de atuação da tensão de cisalhamento máxima absoluta. Ok? Certamente na lista de exercícios, né, vocês vão resolver um probleminha assim para chamar a atenção de vocês para esse fato de extrema importância, né, que não necessariamente num problema de estado plano de tensão, a tensão de cisalhamento máxima absoluta ela estará contida, né, no plano da tensão ou no plano da análise. Ok? Então, pessoal, com esse vídeo, né, a gente conclui o capítulo 23, a gente conclui a análise de tensões. Então, a gente viu definição de tensão, tensor de tensão, equilíbrio, né, valores dos componentes de tensão em planos inclinados, valores principais, direções principais, tensão de cisalhamento máxima, direções de atuação da tensão de cisalhamento máxima. Vimos o círculo de Mohr, como que a gente constrói, como que a gente interpreta, como que a gente consegue obter os ângulos, né, através de medidas, né, com transferidor ou mesmo se você estiver fazendo o desenho no software. Vimos, né, as tensões de cisalhamento máxima no plano e tensões de cisalhamento máximas absolutas. Então, com isso, a gente encerra esse capítulo e, né, os próximos passos, né, o próximo conteúdo que a gente vai discutir é o capítulo seguinte, que são as deformações, né, que também são grandezas de extrema importância e que estão diretamente conectadas às tensões. Mas isso aí é tópico para os próximos episódios. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.